A FTX também é uma das maiores corretoras do mundo, principalmente se tratando de derivativos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como conectar a sua conta FTX na Vector, tanto para operar com o mercado spot quanto o mercado futuro. Então fica de olho porque a forma como funciona na FTX e na Binance são um pouquinho diferentes, então eu vou abordar isso aqui para você não ficar perdido. Então vamos lá, prepara o seu lanche, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Vamos lá, então obviamente você vai precisar ter uma conta na Vector para isso. Caso você ainda não tenha usado, aqui na descrição, eu vou deixar os links todos na descrição, tá? Mas aqui na descrição você tem um link para poder utilizar a Vector Pro de graça por 30 dias e avaliar e testar. E aí se você gostar, você vai lá e pode contratar. Na minha opinião, vale bastante a pena, os planos são a partir de R$50 e a versão mobile da Vector é grátis. E óbvio que se você quiser conectar sua conta FTX na Vector, você precisa ter uma conta FTX. Então na descrição eu vou deixar um link também para você abrir sua conta lá, caso você não tenha, tá? Maurício, por que você está fazendo um vídeo da FTX agora e não da Binance? Porque eu entendo que alguns de vocês utilizam a FTX e vocês possam ter dificuldade ou querer saber como é. E eu acho interessante que a gente tem algumas outras opções de corretoras também para vocês conhecerem. Então eu estou trazendo alguns outros vídeos sobre outras corretoras e tudo mais, beleza? Mas eu continuo utilizando a Binance, ok? Bom, vamos lá então, né? Então baixou a Vector aí, instala e tal. O que você vai precisar fazer agora é ir na FTX. Então vem aqui, né, chegou no site da FTX, depois de você abrir a sua conta, clica aqui em cima, vai estar o seu nome aqui, clica, e você vem aqui embaixo em API, clica nessa parte da API, e aí você vai poder colocar o seu API lá na Vector. Então rola aqui para baixo e você vai ter aqui, né, a opção de criar o seu novo API. Então você vem aqui embaixo em criar chave de API, clica no botãozinho, e aí vão aparecer esses dois códigos aqui, chave API e segredo da API. Agora você vai vir na Vector, abre a Vector, e aí aqui em cima você vai ter aqui, tá vendo aqui que eu estou aqui na conta do simulador? Você clica aqui, vem em adicionar conta, e nesse adicionar conta, conta de exchange, iniciar, e ele vai pedir para você selecionar a exchange, colocar aqui a chave de API, o segredo de API e o nome da conta. Então é isso que você vai fazer. Você vem aqui e seleciona a FTX, ok, selecionou a FTX, volta lá e copia aqueles dois códigos. Então, voltou aqui, API, tirar a janela aqui da frente, copia o código daqui, cola aqui, copia o código daqui, cola aqui e deu o nome para sua conta. No meu caso aqui, né, eu criei uma só para Day Trade, então coloquei como FTXDT. E aí tudo que você precisa fazer é clicar em adicionar conta. Eu não estou fazendo, eu não vou clicar aqui porque eu já tenho a minha aqui. Quando você fizer isso, é só você vir aqui, voltar, você vai ter aqui em cima a sua opção FTX. Clica nela e a partir de agora você vai ter o seu saldo aqui, né, da FTX, você vai poder operar pela FTX, é só selecionar ela ali. Obviamente você vai precisar de dinheiro para poder operar, então o próximo passo que você tem que fazer é ir lá na FTX, vem aqui em carteira, e aí você vai fazer o seu depósito, tá? Você vê como que você vai fazer o seu depósito. O que eu fiz foi, eu fui lá e tirei uma parte da Binance, então eu tirei $100 em USDT da Binance e transferi para cá. E com isso eu precisei converter em USD. Ué, Maurício, por que você não operou em USDT? Lembra que eu falei para você que operar no FTX e na Binance tem uma diferença? Então, essa é a diferença. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, entrei aqui na Vector, eu quero que você olhe o seguinte. Eu vou vir aqui e vou digitar, por exemplo, BNB. E você vai ver aqui, deixa eu trocar aqui, colocar todas as exchanges. Então, se a gente colocar aqui BNB, você vai ver que BNB USD você tem na FTX. BNB USDT na Binance. BNB PERP na FTX. Isso significa o quê? Bom, basicamente, lembra que o PERP, ele significa perpétuo, que é do mercado futuro? Então, se eu colocar, por exemplo, BNB USDT traço PERP, ele vai encontrar para mim o da Binance, Binance Futures. Então, tem BNB USDT e BNB USD da Binance Futures. Na FTX, você não tem isso. O que você vai ter na FTX é o BNB PERP, ok? Então eu vou colocar aqui o BNB USDT PERP, porque eu já tenho BNB PERP ali, e vou comparar com vocês. Então, BNB USDT PERP e ok.
Bom, beleza. Ele está abrindo aqui e aí você vai ver o seguinte, olha só. BNB USDT PERP, aqui você vai ver, ó, custo em USDT, custo em USDT, garantia disponível em USDT, ok? Aqui, deixa eu botar aqui na Binance, então tá aqui, tudo em USDT. Então esse daqui é o saldo que ficou lá restante do que eu tirei do Futures da Binance para jogar para FTX. Então aqui ele vai aparecer em USDT. Se você colocar na FTX, por exemplo, você vai vir procurar por BNB PERP ou BTC PERP, e aqui você vai ver que ele está falando, olha, custo em USD, custo de compra, custo de venda e garantia disponível em USDT. Bom, na real, o que você vai precisar é deixar o seu saldo em USD para poder fazer essa operação. Pelo menos comigo só funcionou assim. Então, você vai precisar mudar para USD. E aí você vem aqui na plataforma, onde está aqui em cima, o meu está USDT, você clica trocar para fiduciária e coloca USD. Dessa forma, ele vai entender que você vai utilizar, vai te mostrar o seu saldo em USD ao decorrer de toda a conta, e quando você fizer uma operação, ele vai utilizar o seu saldo em USD para isso, tá? Então é assim que você vai fazer para poder operar no mercado futuro. Se você quiser operar no mercado spot e comprar ela para você ter em carteira de fato, é só você usar o par da moeda, que seria o BNB barra qualquer coisa. Então, se você colocar BNB USD ou USDT ou qualquer coisa, que é BNB USD, pela FTX, BNB USDT, pela FTX, você vai estar atuando no mercado spot, tá? Então essa aí é a pequena diferença. Uma coisa que eu notei operando futures pela FTX e pela Binance é que na FTX a liquidez era um pouco menor. Então se eu descer aqui, por exemplo, para o gráfico de 5 minutos, vamos ver aqui, ver se você consegue entender. Nós temos gaps no gráfico de 5 minutos, tá vendo? Então, por exemplo, desse fechamento para essa abertura, teve um pequeno gap. Vamos pegar aqui mais no final, de onde a gente está aqui agora, ó, no atual momento, a gente tem, por exemplo, desse fechamento para essa abertura, tem um gap. Desse fechamento para essa abertura, tem um gap. Então, a liquidez na FTX, ela não é tão grande quanto é na Binance, o que para mim significa que para day trade não é uma opção tão interessante, pelo menos se você não tiver no Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin provavelmente vai ter liquidez, eu não cheguei a verificar, vou até olhar aqui com vocês. Então, se você não tiver no Bitcoin, provavelmente não vai ter liquidez. Enquanto isso, o BNB USDT na Binance, gráfico de 5 minutos, vamos lá, dá o zoom, você não encontra esses gaps, ok? Então ele fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, tem um pequeno gapzinho mínimo, e aqui ele fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui. Então essa diferença ela é grande o suficiente para, se você estiver operando aqui, a sua ordem ser pulada, ok? Então você tem que ficar de olho nisso daqui. Vamos ver como é que está então o Bitcoin, né? Vamos trocar aqui. Vamos colocar em BTC -PERP. Aqui, essa compra que vocês estão vendo aqui em cima, isso daqui é resíduo daquele trade que eu fiz, tá? E aí ele fica ali, não tem como tirar. Então, aqui na FTX, BTC -PERP, vamos colocar aqui nos 5 minutos e vamos comparar. Na verdade, bom para comparar é colocar no 1 minuto, né? Porque se tiver gap, ele vai ser gritante. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só, não tem, tá vendo? Ó, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Se tiver, a diferença é muito pequena, mas é muito, muito pequena, então ela não faz diferença basicamente nenhuma. Vamos colocar no 1 minuto para ver se fica gritante pra gente. Ó, no 1 minuto a gente consegue ver um pouquinho mais, mas também quase nada, né? Então nesse caso aqui eu vejo que não faz muita diferença. Porém, se a gente colocar isso aqui na Binance, você realmente não vai encontrar gaps. Ou você vai encontrar menores ainda os gaps. Então, tipo aqui tem um pequeno gapzinho, mas não é suficiente para poder atrapalhar, tá? Então, o BTC, por exemplo, a gente não vai ter nenhum problema de operar em um ou no outro. Aqui até tem um gap um pouquinho maior, né? Tem aqui, razoavelmente grande, tem aqui também. Tem aqui, não, aqui não tem não, mentira.
Então fica de olho nisso, tá? Se vocês pretendem operar os futuros pela FTX em gráfico muito curto, talvez não valha a pena. Se você entrar em gráfico de 15 minutos, por exemplo, que é o aconselhável, se você tiver um gráfico de 15 minutos, provavelmente não vai fazer diferença. Então você não vai encontrar tantos gaps, ou basicamente gap nenhum, se você estiver operando pelos 15 minutos. Esse foi um vídeo bem rápido, né, com alguns comentários importantes aí. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui para eu saber. Não se esquece de deixar o seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!